Olá, uma excelente tarde a você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje, dia 14 de setembro de 2016. Tempo bom em todo o sul do estado. No ar, mais uma edição do Boletim Primavera. E uma informação acabou caindo como uma bomba no cenário político de Criciúma nesta tarde. Cleiton Salvaro, do PSB, confirmou que não será mais candidato a prefeito de Criciúma. A informação começou a circular através de uma nota divulgada pela jornalista Karina Manarim no final da manhã de hoje e foi confirmada por fontes vindas do PSB no decorrer da tarde. A expectativa agora fica por conta de um pronunciamento oficial de Cleiton Salvaro, que deverá explicar os motivos da sua desistência. Mais informações no Informe Região. A reforma trabalhista no Congresso será o grande desafio deste ano para o governo de Michel Temer. Enquanto uns consideram um retrocesso, outros acreditam que as mudanças propostas pelo presidente sejam a saída para a crise. A polêmica da reforma trabalhista começou em julho, com Michel Temer ainda como presidente interino. O coro inicial partiu da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Na época, o presidente Robson Braga de Andrade afirmou que o governo precisava adotar medidas muito duras na Previdência Social e nas leis trabalhistas. Ele citou como exemplo o caso da França e afirmou que lá é permitido trabalhar até 80 horas por semana. Nós aqui no Brasil temos 44 horas de trabalho semanal, as centrais sindicais tentam passar esse número para 40, a França, que tem 36, passou agora para 80, possibilidade de até 80 horas de trabalho semanal e até 12 horas diária de trabalho. A gente tem que estar aberto a fazer essas mudanças. A declaração teve grande repercussão e, para amenizar, emitiu uma nota na qual a Confederação Nacional da Indústria afirmou que seu presidente jamais defendeu o aumento da jornada de trabalho brasileira, limitada pela Constituição Federal em 44 horas semanais. Segundo o texto, o presidente da CNI tem profundo respeito pelos trabalhadores brasileiros e pelos direitos constitucionais, símbolo máximo das conquistas sociais de nossa sociedade. Na realidade, a jornada de trabalho na França, atualmente, é de 35 horas por semana, com limite máximo de 48 horas semanais, incluindo horas extras. O governo está planejando fazer a reforma trabalhista e vem discutindo o assunto em reuniões entre o presidente Michel Temer, investidores e ministros. Na última quinta-feira, surgiu mais uma polêmica em torno do tema. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, durante um encontro com sindicalistas, disse que entre as medidas em pauta da reforma trabalhista está a proposta que formalizará jornadas diárias de até 12 horas. A repercussão foi imediata. A fala do ministro desagradou o Palácio do Planalto, que, para amenizar o problema, o Ministério do Trabalho informou por meio de nota que não haverá aumento da jornada diária de 8 horas de trabalho. A jornada de trabalho de 44 horas semanais também não será alterada. No mesmo dia, o governo lançou um vídeo para falar que a informação é falsa e que não pretende alterar a quantidade de horas trabalhadas. Na proposta do governo, um dos principais pontos é que as convenções coletivas terão valor de lei. Entre as novidades estudadas pelo governo está a criação de novos tipos de jornada, por produtividade e por hora trabalhada. Nesse caso, poderia chegar a 12 horas por dia, incluindo horas extras, mantendo-se o máximo de 48 horas semanais. O trabalhador poderá prestar serviço a mais de uma empresa, recebendo FGTS, férias e 13º proporcionais. De acordo com o ministro do Trabalho, na jornada por produtividade, o trabalhador poderá ser contratado para executar serviços específicos. No caso de um médico, por exemplo, que poderá ser contratado por procedimento realizado. Segundo o governo, não haverá flexibilização de direitos como férias, 13º e FGTS. Os aliados dizem que o objetivo é modernizar a legislação e gerar mais emprego. Mas, para a oposição, a reforma trabalhista, como está sendo desenhada pelo governo, é um retrocesso. Através de articulação política, Michel Temer tenta conseguir o apoio de deputados e senadores da sua base aliada para garantir a aprovação deste e de outros temas importantes para o país, como a reforma da Previdência Social. O governo cedeu às pressões do PSDB e disse que vai colocar a proposta da Previdência em votação na Câmara ainda neste mês, em vez de esperar até o fim das eleições municipais.
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, nega que a iniciativa de enviar a proposta da reforma, ainda em setembro, seja resultado de apelos de partidos aliados e diz que a decisão é do próprio presidente Michel Temer. Segundo o ministro, o assunto será tratado com a base de apoio do governo no Congresso Nacional assim que houver quórum. Os tucanos reclamaram do atraso no envio da reforma e ameaçaram retirar o apoio ao governo. Mas, discordando do presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que não faz diferença se o governo encaminhar a proposta da reforma da Previdência antes ou depois das eleições municipais. Segundo ele, a tramitação será a mesma. A partir de 14 de setembro, o Congresso entrará em uma espécie de recesso branco para que os deputados se dediquem às campanhas nas eleições municipais e todos os projetos na casa ficarão parados. Em clima de Paralimpíadas, a Justiça Eleitoral Catarinense está preparada para receber os 13.650 eleitores com deficiência do Estado nas próximas eleições. O presidente da Associação Catarinense para a Integração do Cego, Jairo da Silva, destacou a importância das 1.607 sessões adaptadas para receber deficientes visuais e das 3.890 adaptadas para os que têm dificuldade para se locomover. As sessões especiais contam com rampas para facilitar o acesso e fones de ouvido. Além disso, todas as urnas eletrônicas possuem teclado em braille. Tudo isso para que os cidadãos possam exercer o seu direito ao voto de forma digna e segura. Em Santa Catarina, a Justiça Eleitoral possui cadastro de 6.720 eleitores que têm necessidades especiais para se locomover, 1.937 com deficiência visual e 1.155 com deficiência auditiva. Uma boa notícia vinda de Brasília. A campanha de multivacinação terá todas as vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Acompanhe. Para quem tem filhos e está com a caderneta de vacina dos pequenos atrasada, chegou a hora de atualizar. Do dia 19 a 30 de setembro, os postos de saúde de todo o Brasil estarão aplicando mais de 26 milhões de doses de diversas vacinas, que protegem contra doenças como meningite, pneumonia e poliomielite. É a Campanha Nacional de Multivacinação 2016, lançada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. E dessa vez, a novidade é que, além das crianças menores de 5 anos, os adolescentes de 9 a 15 anos incompletos também vão poder botar a caderneta em dia. O objetivo é que, já que fazemos uma campanha de vacinação, mobilizamos as pessoas para que vão até os postos de saúde, façamos a complementação da caderneta. Se nós podemos trazer as pessoas num dia de mobilização, completar toda a cobertura vacinal é, de alguma maneira, uma forma de consolidar o programa, porque se toma uma única dose de uma vacina que são 2 doses, não há efeito. A campanha é um esforço de todos os estados, com 36 mil postos e 350 mil profissionais de saúde envolvidos. O dia D é no dia 24 desse mês, quando os postos estarão abertos durante todo o dia para atender a população. Mas tem muita gente que não espera as campanhas para se proteger. Afinal, as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde durante todo o ano. Eu sempre dou no dia certinho. Sim, sempre em dia. Agora o esporte. Ontem o Criciúma mandou a crise embora e goleou o Oeste de Osasco pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos aos gols. O primeiro gol do jogo foi anotado pelo volante Douglas Moreira, que aproveitou a bobeira do goleiro para chutar por cobertura. Tigre 1-0. No segundo tempo, Diego Giareta chutou de perna esquerda para ampliar o marcador. Criciúma 2-0. Jamie de cabeça fez mais um para o Carvoeiro. Criciúma 3-0. Kaique Valdívia fechou o placar. Final, Criciúma 4, Oeste 0. Após a partida, o técnico Roberto Cavallo falou sobre o desempenho dos seus comandados. O diferencial foi a determinação dos nossos jogadores, não que nos outros não teve, mas hoje foi um time valente dentro de campo, que entrou bem posicionado, marcando, conhecendo bem da maneira que joga o Oeste, da maneira que nós conversamos bastante na concentração. E é um time difícil de ser marcado. Então não tem como fazer uma marcação individual com a bola rolando, ou adiantar a marcação lá que o Felipe joga aí muito bem com os pés, goleiro do Oeste. E nós conversamos para fazer uma marcação numa linha de 4. Você colocou bem, fizemos os 4 gols, onde tivemos mais oportunidade de fazer. E o mais importante de tudo isso há muito tempo, né, nós estávamos tomando gol. Então hoje ficamos sem tomar isso.
ajuda muito, dá credibilidade ao grupo. Inclusive, parabenizei eles, até porque eles já tinham falado para toda a imprensa que iam fazer um jogo diferente. E eu fiquei muito feliz porque eles lutaram até o último minuto e conseguimos a vitória. Com o resultado de 4-0, o Criciúma subiu para a 10ª posição na Série B com 34 pontos e ficou a apenas 4 pontos do G4, o grupo que classificará ao final do campeonato os 4 melhores colocados da competição para a Série A do ano que vem. O próximo desafio do Tigre será na sexta-feira, às 7h15 da noite, diante do Brasil de Pelotas. A partida será disputada no Rio Grande do Sul. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias às 7 da noite no Informe Região. Até lá!